Graça e paz, queridos, é um prazer estar com vocês mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é digno de glória, honra e louvor. Vamos louvar ao Senhor comigo? Glória. Aleluia! Deus é muito bom. Queridos, em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus, Ele tem nos abençoado, independente daquilo que a gente vive, independente de como você vive, Deus já te abençoou. Deus já te abençoou com prosperidade, Deus já te abençoou com cura, Deus já te abençoou com riquezas, Deus já te abençoou com o ar que respira, com a inteligência que Ele te deu. E nós devemos adorar ao Senhor com aquilo que nós temos. Não só cantando músicas, que é um objeto, que é um instrumento de adoração, como também louvando ao Senhor com os nossos lábios, falando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. É ótimo também agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, porque Ele é a fonte de vida. Ele é tudo o que existe de bom para nós. Mas existe algo também muito importante na nossa vida. Aqui em Provérbios diz: honra ao Senhor com os teus bens. Quando estamos falando sobre dízimos e ofertas, nós não estamos pedindo dinheiro para você, nós não estamos dizendo, olha, você precisa fazer isso, olha, você precisa pagar isso. Não, não. Você deve honrar ao Senhor. Você deve adorar ao Senhor. Ao entregar os seus dízimos e as suas ofertas, você está adorando a Ele. Como? Reconhecendo primeiro que Ele é que é a sua fonte. Ele, é dele que vem tudo o que você tem de bom, vem dele. E segundo, você está sendo grato a Ele por aquilo que Ele deu a você, por aquilo que Ele fez por você. E se tudo isso não fosse muito, Deus ainda considerou pouco e nos deu o seu melhor, que é a palavra. A palavra de Deus é o melhor de Deus para nós. A palavra que você está ouvindo, a palavra que chega ao seu lar, a palavra a qual você está se submetendo, é o melhor de Deus para que você viva uma vida em abundância. Então, nós temos esse período agora para te incentivar a honrar o Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. A honrar a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que Ele lhe deu. Uma certa vez, Jesus disse: você não pode servir a Deus ou às riquezas. Ele poderia dizer: você não pode servir a Deus ou ao diabo. Não, mas ele disse, ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Mostrando que as riquezas podem ser um senhor na vida de uma pessoa. As riquezas podem mandar na vida das pessoas. As riquezas, elas podem definir até mesmo as suas decisões. Mas, na verdade, as nossas decisões nunca devem ser definidas pelo momento que estamos passando. Muito pelo contrário, somos nós que definimos o nosso comportamento nesses instantes, nesses momentos que estamos passando. Não importa que seja instante de fartura ou instante de necessidade. O importante é você estar sempre plantando, é você estar sempre semeando para que a colheita seja evidente na sua vida. É isso aí. Contribua, honre ao Senhor com seus dízimos e ofertas, honre ao Senhor com aquilo que você tem, e com certeza a colheita está chegando. É isso aí, prospere e avance. Aleluia, Deus é bom, realmente o Senhor é muito bom. O Senhor, Ele nos tem dado tudo o que precisamos para vivenciarmos o melhor desta terra. Na verdade, tudo aquilo que você tem de bom, tudo aquilo que você tem de melhor, foi Deus quem te deu. Ah, mas eu não acredito em Deus. Não importa, Ele acredita em você a si mesmo. Ele existe independente de você acreditar ou não. Deus, Ele é bom. E tudo que você tem de bom foi Deus quem te deu. Algumas pessoas podem dizer, ah, pastor, mas isso aí foi meu trabalho. Isso aí foi minha inteligência. E quem te deu inteligência para enriquecer? Quem te deu o trabalho para você agir? Quem te
te deu a mobilidade para isso? Na verdade, foi Deus. Ele é quem te criou e Ele ama você. O meu boa noite a todos os que estão nos assistindo. A Igreja Verbo da Vida Ceilândia se sente honrada, privilegiada por você ter escolhido por você ter escolhido essa noite assistir, essa noite participar do nosso culto online. No momento, por enquanto, ainda estamos no nosso culto online, mas olha, em breve estaremos de volta. Em breve estaremos com os nossos cultos presenciais. Amém? E é maravilhoso, muito obrigado. Faz agora, nesse instante, já pega o link, já manda para os teus familiares, já coloca na tua rede do Facebook, do Instagram, já divulgue para que mais e mais a palavra de Deus corra velozmente e alcance os corações, e alcance as vidas para libertar, para fazer prosperar, para curar e principalmente para salvar. A palavra de Deus é ela quem nos salva. A palavra de Deus é o melhor de Deus para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje eu vou falar de um assunto que é bastante falado. A gente, muitas e muitas vezes, nós estamos sempre pensando nisso, e no cristianismo, então, é bastante reiterado, que é justamente sobre a oração. Então, quantos nós já ouvimos, né? Passando problema, rapaz, vamos orar. Rapaz, olha, temos que orar. Pastor, eu quero oração. Fulano, eu quero oração. Ô, meu irmão, eu preciso de oração por isso, eu preciso de oração por aquilo. E a oração já ficou uma coisa bastante, não apenas algo bastante falado, como também muito necessário. E é realmente necessário. Todas as pessoas de sucesso, todas as pessoas que foram bem-sucedidas em todas as áreas, todas estas pessoas foram pessoas de oração, foram homens de oração, mulheres de oração, que fizeram a diferença nas suas vidas, que fizeram a diferença na sua família, que tiveram os seus ministérios, cresceram bastante, o seu trabalho cresceu bastante. Justamente por quê? Porque dedicavam tempo à oração, dedicavam tempo a estar ligado com o céu, dedicavam tempo a estar ligado com o Senhor. Jesus era um homem de oração. Algumas vezes as multidões, elas iam atrás dele, buscavam ele, mas a Bíblia diz que ele se retirava para lugares solitários e orava. Antes de escolher os 12 apóstolos, ele passou uma noite inteira orando. E Jesus passava noites inteiras orando. Muitas pessoas, elas vão para o monte para orar. Outras pessoas vêm para a igreja para orar. Outras pessoas vão para outros lugares para orar. Outras pessoas oram em casa. E quantas vezes nós estamos dirigindo, ou estamos no ônibus, ou estamos no metrô, ou estamos mesmo viajando de avião e fazemos aquela oração que nós dizemos, aquela oração silenciosa, né? Aquela oração que é só nós e Deus. É aquela oração onde você fala e Deus te responde, Deus te ouve, Deus escuta você. A grande verdade é que a oração, irmãos, é algo maravilhoso, excelente. A oração tem sido refúgio de muitas pessoas que estavam desesperadas. A oração tem sido escape de muitas pessoas que estavam presas. A oração tem sido, na verdade, uma espécie de casa onde as pessoas procuram se refugiar. E agora falando em casa, quem não se lembra quando Jesus lá no templo, ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então muitas vezes nós vemos em vários templos, né? Eu já fui pregar em algumas igrejas, onde tem lá assim, olha, esta casa é casa de oração. E outros lugares botam casa de oração, baseado justamente nas palavras de Jesus, casa de oração. Mas eu gostaria de trazer algo da palavra de Deus a respeito desta questão da oração, tão falado. Muitos livros têm sido escritos pelos mais diversos autores, livros bons, livros excelentes, ou livros não tão bons assim, né? Mas sempre falando sobre a oração. E o tema dessa ministração é a importância da oração na nossa vida.
Amém? Jesus disse certa vez, olha, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. Ou seja, ora ao teu Pai, você e Deus, sem muitos alardes. Então, fala justamente disso. É importante demais a oração, queridos. É essencial a oração. Olha, eu vou te dizer uma verdade. Se você não gosta de oração, você tem um grande problema. Se você não gosta de orar, o cristão, a pessoa que diz seguir a Jesus, aquele que diz ser filho de Deus, ele não deve apenas orar, ele deve ter prazer em orar. Aquele que diz que segue a Jesus, aquela pessoa que diz que nasceu de novo, aquela pessoa que diz que o Espírito Santo habita dentro dele, ele deve ter prazer na oração, ele deve orar não só pela necessidade, mas principalmente pelo prazer em orar. Porque Jesus tinha prazer em orar. Mas por que o prazer em orar? Porque há um ditado que diz assim, quem ama quer estar junto, né? Nesses tempos de isolamento, onde estamos com os nossos entes queridos, né, muitos de nós, eu estou com as pessoas que mais amo, estamos juntos em casa, nesses tempos assim de isolamento. Algumas vezes eu confesso que eu saio porque precisa sair para alguma coisa, mas a maior parte do tempo nós passamos em casa, eu acredito que é o seu caso também. Mas é importante aquele momento da comunhão, daquela conversa. E muitas vezes aquelas pessoas que nós amamos, que nós gostamos, que nós queremos ter um diálogo, que nós queremos ter uma conexão, elas estão distantes, aí a gente no WhatsApp, né? Ou no Telegram, ou no Facebook, ou talvez no Twitter, ou seja como for, a gente procura entrar em contato com essas pessoas, porque a gente quer estar junto, a gente quer estar em contato. A oração te coloca em contato com Deus. A oração te coloca em contato com o seu Pai Celestial. E é neste ponto que começam algumas divergências. Porque algumas pessoas, elas oram, mas elas oram no momento necessário. Ou seja, estou com necessidade, estou precisando do dinheiro, estou precisando ser curado, estou precisando de alguma coisa na minha vida, então eu vou orar. Senhor, me ajuda nisso aqui, me ajuda naquilo ali, ou Senhor, me cura, ou Senhor, faz isso, faz aquilo. É meio parecido com um cliente pedindo ao garçom a comida. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus não é teu garçom, Ele é teu Pai. E sabe, se Deus ouve você, é porque Ele ama você. Deus não ouve você porque tem a obrigação de ouvir você. Deus ouve você porque Ele te ama. Quando a gente ama, nós queremos ouvir a voz. Eu lembro quando os meus filhos nasceram, e tanto um como o outro, né, quando nasceram, vocês já sabem o que acontece, né? É grito, é choro e tal. Ou como eu me alegrei, ouvir a voz dele. Ou como eu amei ouvir a voz dela, né? Tanto do meu filho, quando ele nasceu, como da minha filha, que nasceu. Eu gostei de ouvir, e eu gostava de ouvir a voz deles quando pequenos. Eu gostava de ouvir quando eu viajava bastante, eu ministrava, ensinava em vários lugares. Eu gostava de ligar para casa, aí eu falava com a minha esposa, e ela passava o telefone para eles, e eu ouvia a voz dele, e eu ouvia a voz dela, pequenininhos. Como eu amava. Pois bem, eu sou um pai, e eu tenho minhas imperfeições, eu preciso aprender muita coisa, eu ainda estou sendo aperfeiçoado, mas eu pergunto, e Deus que é perfeito? Muito mais quero ouvir a tua voz. Mas o detalhe é porque muitas pessoas vão orar quando estão precisando de alguma coisa. Então, é sempre o famoso pedir. Pastor, então não tem que pedir nada em oração? Não, queridos, muito pelo contrário, você deve pedir sim. A palavra de Deus, ela é clara em dizer, pedi e dá-se-vos-á, foi Jesus quem disse. Ele disse lá em Marcos capítulo 11, versículo 24, tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes e assim será convosco. A palavra de Deus diz, Jesus também disse, olha, pedi para que a vossa alegria seja completa. Isso é maravilhoso, isso é bom. O erro está, queridos,
em achar que a oração é só pedir. O erro está em achar que a oração é apenas pedir. Não, é pedir, mas não é só pedir. Deus quer ter um diálogo com você. Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Deus, Ele quer que você ouça a voz dEle dentro de você. Não aquilo, já orei, pronto, vamos lá, pronto, acabou-se. Não, é um diálogo. Oração, você fala e Deus responde. Oração, Deus fala e você responde, é um diálogo. Eu acho que ninguém aqui iria gostar, né? Ninguém iria gostar que uma pessoa que nós amamos, que nós queremos tão bem, só falasse conosco quando precisasse de alguma coisa. Não. A oração tem que ser o tempo todo. A oração tem que ser o tempo todo. Sabe, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que receberam Jesus como Senhor, e como seu Senhor, como seu Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro dele. Então, esta pessoa passa a ser casa de Deus. Não importa de qual denominação pertença. Afinal de contas, Deus não tem compromisso com religião, Deus não tem compromisso com denominação. Deus quer ter um compromisso com você. O compromisso de Deus é com você. Amém? Então, se ela é casa de Deus, Jesus disse, a minha casa, ou seja, a casa de Deus, será chamada casa de oração. Então, a casa de oração que Jesus estava se referindo ali, não é uma casa assim de 4 paredes. Não é um local físico. Não, é você. É você que é a casa de oração. Uai, mas assim, a gente não pode dizer que a igreja é casa de Deus? Olha, não. Por quê? Porque a mesma Bíblia, que nos chama de casa de oração, também diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos a casa de Deus. Então, a oração deve ser algo contínuo em nossas vidas. A oração deve ser um hábito o tempo todo. O tempo todo, falando com Deus, conversando com Deus. Ô pastor, então eu tenho que ficar assim o tempo todo? Eu tenho que fechar os meus olhos o tempo todo? Sabe, quando nós fechamos os olhos, é para termos uma melhor concentração, foco naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos dizendo, naquilo que nós estamos fazendo. A gente fecha os olhos. Mas quando você olha para Jesus, você vê que ele orava muitas vezes de olhos abertos. Ele levantava os olhos para o céu e orava. Não importa se você está ajoelhado. Não importa se você está deitado. Não importa se você está andando. Não importa se você está no seu carro. Não importa se você está num avião, ou no metrô, ou no ônibus, ou em qualquer outro lugar. Você pode e deve conversar com o Senhor. Vidas têm sido mudadas, transformadas, através de instruções que se recebe na oração. Através de instruções que você recebe de Deus na oração. Vidas têm sido mudadas. Muitas coisas têm acontecido. Posso falar por mim, né? Eu posso dizer vários exemplos, mas eu vou citar exemplos meus. Muitas vezes eu estava em situações que eu não sabia como fazer. Eu estava em situações que eu não sabia como agir. Eu sou o cabeça no meu lar, sou casado, tenho a minha esposa, tenho os meus 2 filhos, e como cabeça no meu lar, muitas decisões passam por mim. Muitas coisas passam por mim. Oh, queridos, e tantas vezes eu entrei no meu quarto, fechei a porta, e eu disse, Pai, é o seguinte, eu preciso saber o que fazer agora.
eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei como, que instrução você me diz, eu não sei que decisão eu devo tomar. E sempre, todas as vezes, o meu pai falava comigo. Todas as vezes, o meu pai se fazia ouvir e dizia exatamente o que eu deveria fazer, e acontecia. E acontecia aquilo que, muito melhor do que aquilo que eu esperava. Como pastor da igreja Verbo da Vida em Ceilândia, o Senhor me deu a graça e o privilégio de pastorear essa igreja. Não por causa da minha habilidade, não por causa da minha capacidade, até porque a minha capacidade vem de Deus, a minha habilidade vem de Deus, mas porque assim Ele me escolheu para, durante este tempo, estar pastoreando essa igreja, e para mim é honra, para mim é privilégio, e eu acredito que todos os pastores vão discordar do que eu vou dizer, mas eu tenho sim as melhores ovelhas do mundo, e os melhores membros são os da minha igreja, e pronto. Eu sei que todos os pastores vão discordar terminantemente disso, mas a minha igreja é uma igreja maravilhosa, é uma igreja excelente. Eu sou amado pelos meus membros, eu sou amado pelos meus filhos espirituais, eu os amo também, eu sou respeitado, eu sou querido, eu sou honrado, e olha, é muito para mim. Mas quantas e quantas vezes na igreja tivemos que tomar decisões importantes. Eu tive que tomar decisões tão difíceis, e de tão difíceis eu não sabia como e o que tomar. Então, eu fui falar com o papai. Eu algumas vezes vim aqui na igreja para conversar com o papai, outras vezes na minha casa, outras vezes no meu carro. Algumas vezes eu estacionava meu carro numa sombra e eu ia conversar com o meu pai. E como era bom, porque todas as vezes que eu perguntei, ele me respondeu: ai, pastor, é mesmo? Mas o que é que o senhor faz para que ele faça isso? Aí é que está, não é pelo que eu faço, não é por aquilo que eu deixe de fazer, é principalmente porque ele me ama. Deus me responde, não por causa do que eu faço ou deixo de fazer. Deus me responde porque Ele me ama. Deus vai te responder nas tuas orações, porque Ele te ama. Essa que é a verdade. É necessário estar nesse contato com Deus. E aí eu ouvia as instruções de Deus, e aí eu ouvia a voz de Deus: faz dessa forma, faça desse jeito. Irmãos, todas as vezes que eu fiz, todas as vezes que eu segui essa instrução, eu fui tão bem sucedido. Muitas pessoas pensam: então é só obedecer ali que vai dar tudo certo, ou melhor, que não vai acontecer mais nada, não vai ter nenhum problema. Não necessariamente. Às vezes os problemas vêm exatamente porque você está obedecendo. Às vezes circunstâncias adversas se levantam exatamente porque você está no caminho certo. Às vezes é porque está no caminho errado, claro, também. Mas muitas vezes você está no caminho certo e lógico, claro e evidente que circunstâncias adversas se levantam. Independente de você estar no caminho certo ou no caminho errado. Independente de você estar seguindo o plano de Deus ou não, circunstâncias adversas, problemas, dificuldades sempre virão, meu irmão. Sempre virão, minha irmã. Não tem diferença. A diferença que existe, poderíamos dizer, é dentro de você. Como saber que eu estou no centro da vontade de Deus? Como saber que eu estou na igreja certa? Como saber se eu estou seguindo o caminho certo? Olhe para dentro de você. Se você estiver em paz, não importa como esteja lá fora. Muitas vezes você pode estar dentro da sua casa e lá fora está um temporal. Aqui em Brasília mesmo, volta e meia, nós temos temporais aqui, com ventos a muitos quilômetros por hora, ventos de várias velocidades. Mas estando dentro de casa, tranquilo, não cai uma gota dentro de casa. Não é verdade?
Mas é justamente isso, a proteção de Deus vem quando você está no centro da vontade de Deus. Mas como é que eu posso ficar no centro da vontade de Deus? Primeiro, a palavra. Segundo, através da oração, você sabe qual é a vontade de Deus específica para você. Através da oração. Então, queridos, a oração é importante. A oração é esse diálogo. A oração é isto que nos faz triunfar. A oração, meu irmão, absolutamente necessária em nossa vida. Principalmente, qual o propósito principal da oração? Intimidade com Deus. O propósito principal da oração, diálogo com Deus, conexão com Deus. O propósito principal da oração, Deus te ouvir e você ouvir a Deus. Esse é o propósito principal da oração. Mas nós sempre estamos pedindo alguma coisa. Como eu já falei, os pedidos não devem ser o foco principal da oração, mas faz parte da oração. Então, eu quero agora começar a falar com vocês acerca da oração no caso de petição. Quando nós fazemos pedidos, eu já falei, não é algo que você tem que ser obrigatoriamente tem que pedir, não. Mas os pedidos fazem parte, sim, da oração. Então, aqui em 1 João, na primeira carta de João, se você quiser uma coisa mais bonita, né? Na primeira epístola do apóstolo João, amém? No capítulo 5, no versículo 14, ele nos dá uma instrução maravilhosa acerca de pedir algo em oração. Ele diz, no versículo 14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, versículo 15, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, em algumas versões diz, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que já obtemos os pedidos que lhe temos feito. Fantástico isso aqui. Veja só, e esta é a confiança. Esta palavra confiança, no grego, segundo o dicionário de Strong, ela é traduzida como ousadia. Ela é traduzida como franqueza, como honestidade. E também é traduzida como certeza. Também pode ser traduzida como certeza. Então, poderíamos dizer, e esta é a certeza. Irmãos, sabemos que a fé é uma certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Pois bem, quando diz, e esta é a confiança, ou esta é a fé, ou esta é a certeza, ou esta é a ousadia que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa é qualquer coisa. Alguma coisa é qualquer coisa. Só que diz uma coisa importante aqui, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, a certeza que nós devemos ter, a confiança, a ousadia que nós devemos ter, está justamente naquilo que a gente pedir, estiver de acordo com a vontade de Deus, estiver de acordo com o propósito de Deus, estiver de acordo com o que Deus concorda. Em outras palavras, é a certeza que temos para com Deus, vem de saber que Deus concorda conosco nos nossos pedidos. Deus concorda com você em relação ao seu pedido. É isso. Então, segundo a sua vontade. Normalmente, algumas pessoas ensinam que quando você orar, você pede algo a Deus, mas você no finalzinho você coloca segundo a tua vontade, Senhor. Segundo o que você quer, Senhor. Segundo o teu desejo. Segundo o que você quer, né? Então, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas, irmãos, deixa eu te dizer uma verdade.
se está na palavra, eu não preciso dizer segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus está expressa na palavra de Deus. Ou seja, se a minha oração é baseada na palavra de Deus, obviamente ela é baseada na vontade de Deus. Então, obviamente, uma coisa lógica, ele concorda comigo. É simples assim. Toda oração baseada na palavra de Deus, podemos, digamos assim, trocando em miúdos, traduzir dessa maneira, toda oração baseada na palavra de Deus, ele nos ouve. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, quando eu peço algo com essa certeza, quando eu peço algo com fé, eu não preciso dizer, olha, é segundo a tua vontade, Senhor. Não. Eu não preciso dizer, basta que a minha oração esteja de acordo com a palavra de Deus. E aí começam alguns problemas de alguns amados e amadas irmãs, amados irmãos. Por quê? Porque elas vão orar no desespero. Elas vão orar quando estão num momento desesperado da vida. Elas vão orar quando a coisa realmente está horrível e eles querem um escape. O problema disso, o problema com essa questão, é porque elas não oram muitas vezes segundo a vontade de Deus. Elas oram por causa do desespero. Elas oram objetivando sair daquela situação. Mas se é segundo a vontade de Deus, eu preciso ir primeiro para a palavra, para que a palavra me diga como eu devo fazer. Porque existem coisas que a oração não resolve. Eu sei que algumas pessoas podem estar, opa, que é isso, pastor? Que coisas a oração não resolve? Sabe, a oração não resolve aqueles problemas que são resolvidos por uma mudança da tua atitude. Não adianta orar se você não muda de atitude. Não adianta orar e permanecer numa vida completamente distante da vontade de Deus. Não adianta orar se o que você está fazendo, aquilo que você está fazendo, não está de acordo com o que Deus colocou na sua palavra. Não adianta orar se aquilo que você está passando, aquele problema que você está passando, é justamente consequência de uma decisão, de uma atitude, de algo que você fez. Então, de que adianta orar? Você só precisa corrigir a atitude. Você só precisa mudar. Vou dar um exemplo aqui. Eu poderia dar vários exemplos, mas um deles, a Bíblia manda você perdoar, seja quem for. A Bíblia manda você amar e a Bíblia manda você perdoar. Se você não perdoa, vão vir consequências por causa da sua decisão de não perdoar. E por isso, de que adianta orar? Deus não vai fazer o que você deve fazer. Deus só fará aquilo que você não pode ou não deve fazer. Ou melhor, aquilo que você não pode fazer, Deus fará. Mas aquilo que você deve, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Você deve perdoar a pessoa. E você vai ver como as coisas vão mudar. Existem pessoas que dizem o seguinte, acerca disso, só um detalhe. Existem pessoas que dizem assim, mas eu não tenho nada contra ele. Eu não tenho nada contra ela. Não, é apenas, olha, para perdoar, não, eu não perdoo, não dá certo. Olha, o pastor, o senhor não sabe o que aquela criatura fez comigo. Pois é, mas a Bíblia manda você perdoar. Ou seja, vai além do dizer não tenho nada contra ele, não tenho nada contra ela. Vai além disso. Perdoar é não considerar aquela ofensa que fizeram com você tão importante, a ponto de tomar as tuas decisões, a ponto de fazer com que você, por causa daquela ofensa. Amém? Só um detalhe também, antes de fechar esse parêntese que estamos falando sobre oração, mas perdoar não significa confiar novamente. Perdoar não significa ser tapete. Perdoar não significa estar por baixo. Não, pelo contrário. Quem ama, sempre vence. Quem ama, perdoa, ele sempre e ela sempre vence. Amém? Mas perdoar
É uma decisão onde você diz, não, isso não vai me afetar mais não. Eu não vou mais tomar decisões baseadas na ofensa que me fizeram. Isso é perdoar. Amém? Mas, voltando para a questão, se o que eu estou fazendo está de acordo com a vontade de Deus, e a minha oração é de acordo com a vontade de Deus, como é que funciona a coisa? Pai, você fala na sua palavra assim, 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 e eu creio, então isso é. Então já foi. Então está feito. Você fala dessa maneira, eu creio assim, você não volta atrás, você não é mentiroso. É por isso que com confiança eu te peço isso, sabendo que você está me ouvindo. Sabendo que você está me atendendo, porque está de acordo com a tua palavra, está de acordo com a tua verdade. É por isso que normalmente em aulas de estudo discipulado, quando eu estou ensinando essa matéria sobre oração, e também algumas vezes na igreja eu falo sobre isso, antes de orar, eu vou na palavra e vejo o que a palavra de Deus diz. Então eu começo a meditar naquela palavra antes de orar. E eu começo a falar a respeito daquilo. Eu começo a falar para mim mesmo. Falando e ouvindo, falando e ouvindo, falando e ouvindo. Ou ouvindo alguma ministração, ou ouvindo alguma pregação, ou ouvindo algum ministro falando aquela palavra, cheio do Espírito, falando aquela palavra. Então o que é que vai acontecer? O que é que vem por ouvir? É a fé. Falando e ouvindo, a fé é gerada dentro de mim. A certeza é gerada dentro de mim. Só então eu vou orar. E sabe o que acontece? Quando eu oro, o versículo 15 acontece na minha vida. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, ou em tudo que lhe pedirmos, estamos certos, temos a certeza de que já obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, quando você vai orar, você já tem que ir na certeza que Deus não só vai te ouvir, não só vai te atender, como também você vai receber. Ou seja, obtemos os pedidos que Ele temos feito. A questão não é Deus fazer. A partir do momento em que eu tenho essa certeza, a questão não é Deus fazer, a questão é eu receber o que Deus fez. Ah, mas aí, se uma pessoa está querendo muito, é claro que ela vai receber. Nem sempre. Muitas vezes, pessoas oram, aí quando abrem os olhos, elas estão sentindo a mesma coisa, elas não veem com seus olhos físicos acontecer, ou elas não percebem nenhuma mudança na realidade visível, na parte humana, ela não percebe isso. Sabe o que acontece? Ela diz, Deus não quis, Deus não deixou, então, Ele é Deus mesmo, então tudo bem, se Deus não quer me dar, Ele não quer me dar e pronto. Não é assim que a Bíblia diz. Então, aquela pessoa, embora deseje, não recebeu. Por quê? Porque foi orar sem estar baseado na palavra de Deus. Queridos, se Deus falou na sua palavra, é o que a gente diz lá em Campina Grande, na minha cidade, lá no Nordeste. Sou lá de Campina Grande, lá da Paraíba, e nós costumamos dizer, olha, Deus falou, prego batido, ponta virada, acabou a história. Se Deus falou na sua palavra e você ora de acordo com a sua palavra, é claro e evidente que Ele concorda com você. É claro e evidente que Ele concorda com aquilo que você disse. E logo você vê a manifestação daquilo que você creu. Ou seja, não é porque você se levanta da oração e não está assim sentindo uma coisa diferente, ou não está vendo algo diferente, ou não está vendo aquela coisa meio nebulosa, tal, que Deus não atendeu. Não. Fé não tem nada a ver com os sentimentos. Muito pelo contrário, muitas vezes, não digo todas as vezes, mas muitas vezes os teus sentimentos vão contrários à tua fé. Muitas vezes a fé está de um jeito e os sentimentos estão de outro. E aí é que está, você escolhe se vai andar pela fé ou se vai andar pelos sentimentos. Não, pastor, aí tem que ter o equilíbrio, né? Não. Ou é pela fé ou é os sentimentos.
Se você toma as suas decisões baseado no que você sente, se você toma as suas decisões baseado naquilo que você vê, se você toma as suas decisões baseado apenas naquilo que você está sentindo naquele instante, naquele momento, querido, olha, não há diferença entre você e uma pessoa que nunca nasceu de novo, ela também anda pelos sentimentos. Mas o que faz a diferença de uma pessoa que nasceu de novo é que ela anda pela fé. Deus diz claramente 4 vezes na sua palavra: o meu justo viverá da fé. É 4 vezes. Viverá da fé. Ou seja, não é apenas ter momentos de fé, é viver pela fé. Então, quando você terminou de orar, sabe, ele me ouviu e ele me atendeu e eu já obtive o pedido que eu lhe fiz. E a partir daí, eu considero como feito aquilo que eu orei. Eu não oro mais por aquilo, não. Eu não peço novamente. Um certo ministro falou, e eu concordo com ele: se você fizer 6 orações pedindo uma mesma coisa a Deus, 5 foi incredulidade pura. Se em cada 6 orações que você fizer, 6 orações, assim, né? Pedindo uma mesma coisa a Deus, 5 foi incredulidade. A Bíblia diz, Jesus falou: pedi, dá-se-vos-á. Tem até alguns irmãos que aumentaram, botou assim, pedi, pedi, mas em versão nenhuma da Bíblia está pedir, pedir. É só pedi e dá-se-vos-á. Marcos 11, 24. Tudo quanto pedirdes, crendo que eu já recebestes, assim será convosco. A fé não é uma coisa que é para amanhã. Para amanhã é a esperança, que tem o seu lugar também. A esperança é importante e tem o seu lugar na vida do crente. Mas a fé é aqui, agora. A fé diz, já é. O sonho diz, seria bom se. O sonho fala, seria tão bom se a gente fizesse isso. Seria tão bom, esse é o sonho. Mas a fé, já é. Já está feito. Quando eu peço algo a Deus, eu não oro mais por aquilo. Eu não falo mais daquilo. Eu não fico mais nem pensando naquilo. E toda vez que chega algum pensamento, alguma ideia, obrigado, Senhor, porque eu sei que você já me deu. Obrigado, Senhor, porque eu sei que você já me deu. Irmãos, é certeza. Por quê? Porque o compromisso de Deus é com a sua palavra. A Bíblia fala claramente, em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais de Cristo. Então, se eu já fui abençoado, eu não vou pedir a Deus para me abençoar, eu já fui. É um fato. A Bíblia fala que eu já fui curado de toda e qualquer enfermidade. Então, eu não sou doente a quem Jesus quer curar. Não, eu sou curado, que muitas vezes o diabo quer lançar doenças. Mas eu me levanto em fé contra aquela enfermidade e ela vai embora. Por quê? Porque eu creio que já fui curado. Pastor, não sei quem, não sei quando, não sei aonde, ele estava desse jeito aí, pregando desse jeito e morreu. Não quero saber. O fato da experiência de alguns ter sido negativa não invalida a verdade da palavra de Deus, não invalida a eternidade da palavra. O importante é o que está na palavra de Deus. Ou você pauta a sua vida pela palavra, ou você pauta a sua vida pela incredulidade ou por aquilo que você sente. Na oração de petição, uma vez que você pediu, uma vez que você falou com Deus e tem certeza, está dentro da sua palavra, está dentro daquilo que Deus falou, você tem certeza disso, meu irmão? Acabou, já é. Então, se você orou, se você pediu algo a Deus há algum tempo atrás, alguns meses atrás, alguns anos atrás, ou agora há pouco, alguns minutos antes de começar o culto, orou, meu irmão, agora agradeça ao Senhor. Fique só agradecendo, na certeza que Deus já te deu. Mas pastor, mas eu não estou vendo. O fato de você não estar vendo não quer dizer que não já aconteceu. Você talvez não esteja vendo a manifestação daquilo que Deus te deu. Mas entre você receber e a manifestação, existe um tempo. E durante esse tempo, você deve louvar, adorar, glorificar, exaltar e agradecer àquele que é fiel à sua palavra. A fidelidade de Deus é algo maravilhoso, é algo importante
no reino de Deus é algo importante na nossa vida. Amém, queridos? Esta foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse para você. Hoje eu quero fazer algo diferente. Antes de fazer o apelo, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de falar com Deus a seu respeito. Através de uma direção que eu percebi no meu coração, hoje eu decidi orar por você. Amém? Pai querido, eu te agradeço pela vida daqueles que estão me ouvindo agora, que estão me assistindo, que estão me vendo, seja pela tela do celular, TV, computador. Eu te agradeço pela vida deles. E eu te agradeço, Senhor, porque você os escolheu para fazer a tua vontade nesta terra. Você os escolheu para serem felizes. E eu oro, Senhor, por eles, para que eles conheçam a tua verdade. Eu oro para que o espírito de sabedoria, no pleno entendimento teu, seja concedido a cada um, para que eles possam conhecer, para que eles possam experimentar e vivenciar o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu recebo pela fé a resposta dessa minha oração, crendo que você já está agindo nos corações e nas vidas de todos aqueles que me ouvem, de todos aqueles que estão me assistindo. Aleluia. Obrigado, Pai. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não tem certeza de salvação, se você ainda não tem certeza que quando você morrer, quando você for embora, você vai para o céu, e você deseja ter essa certeza, você deseja ter essa certeza de salvação na sua vida. Se você deseja ser um filho de Deus, e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, faz comigo essa oração. Diga: Pai, nesse instante, eu confesso a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, e no meu coração eu creio que você o ressuscitou dentre os mortos, por isso eu sei que sou salvo. Obrigado, porque agora eu sou teu filho. Obrigado pelo Espírito Santo que veio habitar dentro de mim. Obrigado, porque quando eu estiver orando, quando eu estiver falando contigo em fé, você não apenas me ouvirá, como atenderá o meu clamor, atenderá o meu pedido. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Se você fez esta oração, aqui embaixo tem as nossas redes sociais, tanto no Facebook, como também tem no Instagram. Temos também um canal no Telegram. Acesse, entre em contato conosco. Queremos conhecer você. Queremos te dar uma melhor assistência. E eu lhe aconselho que você procure uma igreja que esteja dentro da palavra de Deus, que siga aquilo que a palavra de Deus diz, e congregue, e cresça, e frutifique nesta fé. Amém? Prospere e avance.